Mudança da voz ativa para a voz passiva. Que tal treinar em cima de uma questão da FCC 2016? O Acordo do Clima é certamente um dos maiores e mais importantes da história da diplomacia mundial, mas não nos iludamos. Reescrevendo-se a frase acima com a forma verbal na voz passiva, a construção correspondente deverá ser: letra A, mas não sejamos iludidos; letra B, mas não seremos iludidos. Olhe detalhes importantes na voz ativa. Primeiro, descubra o sujeito. Vamos comigo? Quem é o sujeito de "mas não nos iludamos"? Naturalmente, nós. Segundo detalhe importante, olhe para o tempo e para o modo verbais. Iludamos, que eu me iluda, que tu te iludas, que ele se iluda, que nós nos iludamos. Presente do subjuntivo. Esse detalhe é que vale a resposta. Por quê? Porque quando você construir na voz passiva, tem que respeitar o tempo e o modo verbais do verbo iludir, no caso. E claro, preste atenção ao objeto direto, é o nos, iludir a nós mesmos. Naturalmente, esse objeto direto vai virar o sujeito passivo. Portanto, mas não sejamos iludidos. Olhe como a locução verbal sejamos iludidos tem o verbo ser mais o particípio, o sejamos, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos. Total sintonia com o contexto. Se você escolheu a letra A, está de parabéns. Quer reforço? Então, venha comigo. Olha o que é importante nessa transposição da ativa para a passiva. Primeiro, quando você lê "mas não nos iludamos com isso", você tem que perceber, por exemplo, o objeto direto. Porque essa mudança de uma voz para outra, somente com o verbo transitivo direto e a presença do objeto direto. Importante, então, o verbo, que é transitivo direto, e naturalmente você tem a garantia de voz ativa. Veja, é essa estrutura, verbo transitivo direto, objeto direto, sujeito oculto, essa estrutura é que nos garante a construção na voz passiva. Acompanhe. Mas não sejamos iludidos com isso. Você tem o verbo ser, que agora está no papel de verbo auxiliar, e o iludidos no papel de verbo principal, no particípio. A famosa locução verbal da voz passiva analítica. Quer outro exemplo? Acompanhe. Quando você lê que ela não nos desrespeitou, olhe os detalhes gramaticais. Enxergue o objeto direto. Nesse caso é o pronome átono, nos. Enxergue o verbo transitivo direto. Só tem condições de mudar na voz ativa para a passiva com esses dois elementos. E claro, perceba o sujeito, está bem ali, é o pronome ela, você percebe com facilidade. Portanto, a estrutura da voz ativa. E agora, não fomos desrespeitados por ela. Olha como apareceu o verbo ser, naturalmente, mais o particípio. Fomos desrespeitados. Sempre em sintonia com o tempo e modo verbais da frase primitiva. Ela não nos desrespeitou. Pretérito perfeito do indicativo. Não fomos desrespeitados por ela. O por ela é o agente da passiva, naturalmente a estrutura da voz passiva analítica. Tranquilo? Quanto mais você resolver questões envolvendo ativa e passiva, mais certeza na hora da prova. Bem, você sabe que as nossas videoaulas são simples e eficientes e que o nosso conteúdo está à sua disposição todos os dias de forma gratuita na internet. Quer colaborar com o nosso projeto? Projeto de educação? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Divulgue para as pessoas que você conhece. É um projeto ao qual estou totalmente dedicado. Quer colaborar financeiramente? Não é uma mensalidade, é uma anuidade. É uma taxa simbólica para que você tenha acesso a todas as minhas aulas, a todos os meus cursos. Até o nosso próximo encontro.